pessoal, tudo bem? Eu sou o Evaldo, estamos aqui em mais uma videoaula, certo? E hoje eu vou mostrar para vocês mais uma funcionalidade de um dos sistemas da BISA, certo? Eu vou mostrar a opção parâmetros dentro do sistema de filiados da BISA Web, certo? Então a gente vai vir aqui em cadastro, a opção parâmetros ou Ctrl P no teclado. Aqui na opção parâmetros nós teremos várias abas, certo? Cada aba com opções em específico. Então vamos começar aqui pela aba dados gerais. A aba dados gerais vai nos apresentar o nome da entidade, o nome reduzido ou a sigla da entidade. Nós teremos também o endereço, o bairro, cidade, o estado, o e-mail, o CEP. Se a entidade tiver também uma homepage, a opção aqui também, o telefone, o fax, CNPJ e a carta sindical, certo? E para quem não sabe, a carta sindical ela é um documento ou um registro cedido pelo poder público, certo? Para que a instituição sindical exista dentro dos parâmetros da lei. Então, falamos aqui agora sobre a aba dados gerais. Vamos agora para a aba personalização. A aba personalização tem aqui algumas caixas, certo? Para que possam ser marcadas, certo? Então, nessas caixas aqui nós temos a primeira, que é exigir CNPJ no cadastro de empresa, certo? Essa caixa, se estiver marcada, ela vai, para que possa se cadastrar uma empresa, é necessário que essa empresa tenha o CNPJ também para incluir no cadastro, certo? Senão não há como ser cadastrado. Temos aqui também ao lado criticar CNPJ no cadastro de empresas, certo? Essa opção de criticar o CNPJ no cadastro de empresas, no caso, quando você for cadastrar um número de CNPJ, de repente se você colocar um número que não é válido, o próprio sistema vai informar isso, certo? Ele vai criticar, vai dizer que esse número de CNPJ não foi válido, e aí vai pedir para que você coloque um número correto, certo? Usa módulo de convênios PSS, no caso convênios ou planos de saúde. O sistema de filiados ele tem uma opção, certo, para que possa ativar o cadastro de convênios ou plano de saúde. Então, dentro do sistema podemos também ativar este cadastro. Criticar CNPJ no cadastro de prédios é basicamente a mesma coisa de criticar CNPJ no cadastro de empresa, certo? Só que aí no caso vai ser em outro cadastro, vai ser no cadastro de prédios. Então, quando você for realizar o cadastro de um prédio, você vai ter que colocar o CNPJ também, e se você colocar um número de CNPJ inválido, aí o sistema também vai criticar, vai informar que esse número é inválido e vai pedir para que coloque um correto. Usa módulo de convênios vales. Então também eu posso ativar o módulo de convênios de vales, certo? É também parecido com a opção de módulo de convênios de plano de saúde. Ordenação da lotação prédio. Posso aqui ordenar. Cada prédio ele pode possuir um determinado departamento, e aí eu posso ordenar isto ou pelo código ou então pela descrição. Mês e ano de início da contagem de pontos para assembleias e reuniões. Neste sistema também podemos definir datas para assembleias e reuniões, certo? Então a gente pode definir através
dessa opção aqui. Pode colocar uma data e através dessa data a gente pode programar assembleias e reuniões, ok? Aqui também temos o módulo de impressão de relatórios, certo? E aí a gente pode incluir formas de tratamentos neste relatório, certo? Aí a gente pode colocar aquelas formas de tratamento que são usadas, Vossa Senhoria, Vossa Excelência e por aí vai. Temos aqui também a aba digitação do financeiro recibo. Aqui são várias caixas também que podem ser marcadas. Aqui em cima temos configuração da digitação, saltar número do recibo. Quando for impresso o recibo, ele tem essa opção para, por exemplo, ele numa impressão vir as informações, ele salta, dá um espaço e novamente continua. Após digitação de valor, gravar automaticamente, ou seja, você vai digitar lá os valores e ao invés de você clicar em um botão para salvar, ele vai salvar automaticamente. É mais uma opção para quando for necessário algo com mais rapidez e com menos tempo. Então essa opção ela vai auxiliar de uma forma que você não perca muito tempo tendo que a cada digitação de cada valor ficar clicando no botão de salvar, certo? Então ele vai salvar automaticamente. Configurações do recibo. Aqui tem a opção de imprimir em papel estreito, certo? Isso é quando a impressão, quando o recibo ele for muito grande e não couber num determinado papel, então pode usar essa opção de imprimir em papel estreito. Ele vai imprimir o recibo no meio da folha, certo? Possibilitando assim que saia toda a impressão, que não corra risco de que alguma parte do recibo não saia na impressão. Imprimir CPF, ele vai imprimir o CPF. Imprimir o título de eleitor, ele também imprime o título de eleitor. E imprimir o histórico de recebimentos ao final do recibo, também temos esta opção. Aí aqui temos assinaturas do recibo, e aí tem assinatura 1 e assinatura 2, certo? Não precisa ficar colocando o nome, por exemplo, o diretor, diretoria, colocar o nome do diretor, certo? Aí já vem com o nome preenchido, restando apenas a assinatura. Vamos para a aba imagens. O sistema de filiados ele tem como realizar impressão de carteirinhas. Então o filiado, ele através do sistema Filiados Web pode obter a carteirinha dele, pode realizar a impressão, certo? E então aqui nesse campo pode-se incluir a imagem na carteirinha dele. Aí tem aqui carteirinha personalizada, certo? Pode incluir uma imagem. Ficha de filiação personalizada, também há como incluir a imagem aqui, e formulário de recadastramento personalizado também. Vamos agora para a aba cartas. Então aqui nós temos texto antes da numeração. Isso aqui é quando você quiser incluir um texto antes do corpo propriamente dito da carta, certo? Aí você pode colocar, por exemplo, um bom dia, e aí ele vai vir em primeiro lugar. Último número do ofício da consignação. No caso é para definir o número de ofícios que serão impressos. Último número do ofício da desfiliação, também a mesma coisa. Vai definir o número de ofício de desfiliação que serão impressos. Assinaturas. Assinatura na carta de consignação. Assinatura na carta de desfiliação. Ou seja, assim que ele for imprimir o relatório, ou de consignação ou de desfiliação, certo? Vai reservar um espaço para assinatura, ok? Vamos para a aba boletas. Instruções das boletas, certo? Isso aqui são avisos informativos que vêm na boleta. Por exemplo, aquelas boletas de pagamento de banco, vem avisos.
informando que se a pessoa não pagar até tal data, aí irá pagar uma multa. É mais ou menos isso. São avisos, informações importantes que podem ser incluídas na boleta de pagamento. Ok? Vamos para a aba Outras configurações. Informar trabalhadores na base, no cadastro de empresas ou no cadastro de prédios, certo? Temos como saber quais empresas que o filiado trabalha, certo? E os prédios também. Então a gente pode colocar aqui com base especificamente no cadastro de empresas, e aí ele vai me dizer quais as empresas que aquele filiado trabalha, ou no cadastro de prédios vai me dizer quais os prédios ou qual o prédio que o filiado trabalha. Exigir empresa/prédio na lotação. É muito importante deixar essa opção marcada, certo? Para que quando houver a impressão do relatório, ele especificar, ou seja, ele vai especificar em qual departamento que o filiado trabalha numa empresa. Então é muito importante deixar essa opção marcada para ele especificar direitinho quando o relatório for impresso, certo? Mudar automaticamente situação do envio SIAP plano de saúde quando filiar ou desfiliar pessoas pedindo confirmação, filiar ou desfiliar pessoas sem confirmação, ou não mudar situação automaticamente. Então aqui é o seguinte, o SIAP ele é um sistema elaborado pelo Ministério do Planejamento que é responsável pelo controle de movimentação financeira do sindicato. Então tem aqui essas três opções para quando o sindicato ele realiza o envio da situação do sindicato do filiado. Então, mudar automaticamente situação no envio ao SIAP PS/PSS quando filiar ou desfiliar pessoas pedindo confirmação. Ou seja, quando for enviado o arquivo, certo, de informação da situação do filiado ao SIAP, ele vai ter a opção de pedir confirmação, certo? Filiar ou desfiliar pessoas sem confirmação. Aqui ele já não vai exigir confirmação quando for enviar, certo? Para preparar para inclusão ou exclusão. E por último, não mudar a situação automaticamente. Ele não faz nada, certo? Vamos agora para a aba SIAP sequencial. Então, todo sindicato ele tem uma forma de contribuição mensal, certo? E esta forma ela será incluída aqui nesses campos, certo? Todas as formas de contribuições que o sindicato pode possuir, certo? Mensalidade e muitas outras contribuições mensais. Vamos agora para a aba Carteira do Filiado. Essa aba aqui são opções que podem ser incluídas, certo, na impressão da carteira, certo? O sistema ele realiza também a impressão da carteira do filiado, certo? Então aqui temos dados gerais, temos essas caixas aqui para serem marcadas, certo? Isso aí vai de acordo com a preferência e o perfil de personalização da carteira, certo? Então pode ser incluída aqui carteira de médico, usar espaço extra, imprimir o nome do prédio na carteira, carteira pode sair sem foto, pode ser incluída a data, certo? Data de emissão, validade, data de emissão, ano da matrícula, pode imprimir também número da carteira profissional, situação na empresa e assinaturas, certo? Os espaços para assinatura
como a gente já havia falado antes. Vamos agora para a aba Cadastro de Filiados, certo? Que é uma das abas mais importantes. Nessa aba aqui vamos poder definir ou decidir como que o cadastro de filiados será realizado no sistema, certo? Então temos aqui a opção criticar número de RG profissional em duplicidade, certo? É para o caso de haver 2 números de RG cadastrados, certo? Aí vai gerar uma duplicidade e o sistema irá informar. Na inclusão no cadastro de filiados, deixar como padrão marcado filiado, certo? Isso aqui, quando for realizado o cadastramento do filiado, ele no sistema já deixar marcada a opção de que este filiado ele já faz parte do quadro de filiados no sistema, certo? No sindicato, no caso. Só que aí há todo um procedimento para que o filiado ele seja realmente incluído nessa relação dentro do sindicato, né? Então essa opção aqui vai de acordo com o sindicato, certo? A maioria dos sindicatos não costumam ter essa opção marcada justamente por conta disso, por conta desse processo de filiação. Obrigar cidade igual ao CEP, certo? Isso aqui, essa opção ela obriga que o logradouro ele seja o mesmo logradouro correspondente ao CEP, certo? Se não for, aí ele não vai, o sistema não vai cadastrar o filiado por conta disso. Obrigar endereço, vai obrigar que seja cadastrado o endereço, certo? Identificar anotações também, só realizará o cadastro do filiado se houver anotações. Ao se incluir um filiado, o seu número de matrícula na empresa será o número do CPF, não será sugerido nem imposto, será sugerido e único na empresa, será imposto e único por filiado, ou será sugerido e único por filiado, certo? Então, para incluir o filiado e o número de matrícula na empresa, podem ser marcados qualquer uma dessas opções, certo? E aí vai de acordo com o sindicato, com as regras do sindicato que utiliza o sistema. Então o sindicato aqui vai definir qual dessas opções aqui ele vai deixar marcar. Sobre o CPF do filiado, criticar CPF em duplicidade e criticar CPF válido, certo? São opções aqui que vão verificar no momento em que for o CPF do filiado for cadastrado, for incluído, ele vai criticar caso o número do CPF do filiado se encontre em duplicidade ou se ele for inválido. Como buscar o salário na digitação de filiados? Digitação direta, buscando na tabela de classes nível salarial, buscando na tabela de funções, calculando através do desconto. Então aqui são várias formas dele identificar o salário do filiado. Ele vai buscar através dessas formas aqui. Essa aba máscara da matrícula, nós podemos marcar essa opção aqui, sugerir matrícula do sindicato. A matrícula do sindicato ela pode ser enviada, certo, ao sistema jurídico, pode ser vinculada ao sistema jurídico e cadastrado lá. Então, marcando essa opção, ele vai dar a possibilidade de que o número da matrícula seja incluído junto ao sistema jurídico. Aqui nós temos a máscara de permitidos, que é um modelo de como a numeração da matrícula será informado, ou seja, a quantidade de casas decimais que o número da matrícula pode possuir, certo? Nós temos aqui a quantidade de bits e os exemplos de máscara, que aqui a gente vai, no caso, está vendo a opção padrão, mas aqui tem outras opções também de modelos de máscara. Temos a aba desfiliados para destacar os desfiliados
ex-filiados, né? Ou seja, aqueles filiados que se desvincularam do sindicato, mas ainda continuam cadastrados lá. Só que aí neste caso tem essa opção para que esses sejam marcados de uma forma diferente, certo? E aí você tem as cores aqui para poder uma forma a mais, né, de destacar aquele filiado que se desvinculou do sindicato. Então nós terminamos aqui com a aba cadastro de filiados. Temos outras abas aqui. Temos a aba de marcadores, que classificam os filiados da maneira que melhor convier para o sindicato, certo? O sindicato ele pode utilizar vários tipos de marcadores, certo, para classificar os seus filiados. Nós temos também aqui carta de cobrança, que vai ser um aviso para, por exemplo, um filiado que ainda que se encontrar inadimplente. Aí tem um modelo aqui, certo, de carta de cobrança que será enviado ao filiado, e aqui tem como você também editar, mudar a fonte, colocar em negrito, itálico, sublinhado, centralizado. Então é uma personalização, é uma forma de você personalizar a carta de cobrança. A carta de desfiliação também é a mesma coisa, você pode personalizar. Carta de consignação você também pode alterar, certo? Pode personalizar. Trecho, ficha de filiação também é a mesma coisa, você pode personalizar e alterar da maneira que o sindicato definir, certo? Ou seja, de acordo com aqueles padrões que o sindicato segue com relação a modelos de documentos que ele emitir para os seus filiados. Então, basicamente foi explicado aqui as funções de cada aba dentro da opção de parâmetros. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham compreendido, e eu vou ficando por aqui em mais essa videoaula, e vocês aguardam a próxima, certo? Então, até mais para todos.